Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, agora vamos falar de estatística, tá? Estatística é um assunto que entrou no edital da Escola Naval no ano passado, entrou também no edital da AFA recentemente, né? Não tão recente, mas ali por volta de 2015, 2016 começou a ser cobrado na prova da AFA também, e desde então nós temos trabalhado esse assunto também nas turmas militares. Muito provavelmente pode vir a ser cobrado também na EFON, já que a EFON costuma sempre copiar, ser bem semelhante ao edital da Escola Naval. Então, como a Escola Naval tem cálculo, tem R3, a EFON também, é possível que a EFON venha a também colocar questões de estatística. Bom, vamos lá, vamos falar de estatística. Qual é a ideia da estatística? A estatística, ela se baseia na seguinte ideia. Imagina que eu tenha uma população, tá? Uma população, que eu representei aqui por vários pontinhos, e eu queira estudar uma determinada característica dessa população. Por exemplo, eu quero saber a altura das pessoas dessa população. Quero saber quantas pessoas têm mais de 1,70, ou quantas pessoas têm menos de 1,70, ou qual seria a altura média das pessoas, ou qual a idade, se eu tenho muitas pessoas com mais de 50 anos ou menos de 50 anos. Enfim, eu quero estudar alguma característica numérica dessa população, desse grupo grande de pessoas. Como é que seria uma estratégia? Uma forma seria você perguntar para cada uma dessas pessoas qual é a idade dela, ou qual é a altura dela. Só que isso, obviamente, daria um trabalho gigante, seria inviável. Então, o que se faz? Se faz o seguinte, a gente escolhe um determinado grupo, né, que a gente vai chamar de amostra, e faz o estudo em cima desse grupo. Esse grupo, ele precisa ser um bom representativo. O que significa? Você tem que pegar nesse grupo pessoas aleatórias, né? Não pode ser muito específico. Se você pegar todo mundo de um grupo específico, você provavelmente vai acabar não sendo muito representativo. Você pode não estar representando bem o todo que é a população. Tá? Imagina, por exemplo, que eu quero estudar a altura da população brasileira. O ideal é que a gente pegue um grupo que seja um pouco da região sul, da região norte, de vários estados diferentes e assim por diante. Tá? Não adianta eu chegar para um time de basquete e perguntar qual a altura deles. É claro que lá só vão ter pessoas com altura grande. E aí isso vai acabar atrapalhando o meu estudo, vai torná-lo não muito representativo. Então, na hora da escolha da amostra, você precisa ser bastante diversificado e tomar esse cuidado. Ok? Então, a ideia da estatística é a gente estudar um grupo pequeno de pessoas e, a partir desse grupo, a gente inferir a informação para um grupo maior de pessoas. Tá? Então, a ideia da estatística é essa. Então, como é que a gente faz isso? Imagina, por exemplo, que eu queira estudar as notas dos alunos de uma turma, certo? Ou então eu quero estudar as notas dos alunos, sei lá, de uma determinada escola. Tá? Eu posso começar estudando os alunos de uma turma. Isso é uma forma da gente estar pegando uma amostra daquela população, daquele grupo grande. Primeira coisa é que, quando você faz esse estudo, você começa a ter muitas observações, muitos dados, né, para analisar. Então, a primeira coisa que você tem que saber fazer é como organizar esses dados. E aí você pode organizar ele através de gráficos ou através de uma tabela, que é o mais comum. Tá? Então, vamos começar falando das tabelas de frequência. O que é uma tabela de frequência? Imagina que eu tenha as notas de uma turma, que são essas aqui. Eu apliquei um teste, tá, com 5 questões objetivas e essas foram as notas dos alunos, ou seja, o número de acertos dos alunos. Então, o primeiro aluno tirou 1, o segundo acertou 2, o terceiro acertou 2, o quarto acertou 1, o terceiro nenhuma, o quinto acertou 2 e assim por diante. Tá certo? Então, cada um desses valores são as nossas observações. Tá? Então, se eu for olhar as nossas observações, quais são elas? Eu tive notas 0,
notas 1, notas 2, notas 3, notas 4 e notas 5. Então, essas são as nossas observações. A primeira coisa que eu vou analisar é a frequência absoluta. O que significa frequência absoluta? É o número de vezes que aquela observação aconteceu, o número de vezes que aquele valor foi observado. Então, a nota 0 foi observada 2 vezes, uma aqui e outra aqui. Então, ela foi observada 2 vezes. A nota 1 foi observada 1, 2, 3 vezes. Então, ela teve uma frequência absoluta de 3. A nota 3 foi observada 1, 2 vezes. Então, a nota 2, desculpa. Eu fui para a nota 3, mas esqueci da nota 2. A nota 2 foi observada 1, 2, 3, 4 vezes, né? Então, a nota 2 foi observada 4 vezes. A nota 3 foi observada 2 vezes. A nota 4 não foi observada. E a nota 5 foi observada 4 vezes também. Certo? O total de vezes, né, o total de frequências absolutas nos dá o total de observações. Então, nós tivemos 5, 9, 11, 15 observações no total. Tá certo? Nós tivemos 15 observações no total. Outra coisa interessante é estudar a frequência relativa. Né? O que é a frequência relativa? É quantas vezes aquela observação ocorreu em relação ao total de observações. Tá? Então, por exemplo, a observação 0 ela apareceu 2 vezes num total de 15. Então, a frequência relativa dela é de 2 em 15. Se eu for fazer... É muito comum a gente apresentar, né, uma fração na forma de porcentagem. Eu vou fazer essa conta aqui de cabeça. 2 dividido por 15, isso dá aproximadamente 13,3%, tá certo? Bom, a nota 1, ela apareceu 3 vezes, né? A frequência absoluta dela foi de 3. Então, a frequência relativa foi 3 de 15, né? 3 de 15 é o mesmo que 20%, tá certo? A nota 2, ela apareceu 4 vezes, então a frequência relativa dela foi de 4 num total de 15, o que equivale a, de cabeça aqui, a 26%. É claro, é o dobro, né? 26,6%, tá? A frequência absoluta da nota 3 foi 2, né? Então, ela apareceu também 2 vezes em 15, então a frequência relativa dela também é de 13,3%. A nota 4 não apareceu nenhuma vez, então a frequência dela relativa obviamente é 0. E a nota 5 apareceu 4 vezes, então a frequência relativa dela é 4 em 15. Nós já calculamos esse valor, ele é aproximadamente 26,6%, tá certo? Repare que se você somar as frequências relativas, o total tem que dar 100%, né? Tem que dar 15 de 15, que é 100%. Beleza. Agora vamos estudar a frequência acumulada. O que é a frequência acumulada? Essa aqui pode ser uma coisa nova, né? A frequência acumulada é quantas vezes houve uma observação menor ou igual àquela que você está estudando. Então, por exemplo, a nota 0. Quantas observações eu tive que são menores ou iguais a 0? 2, né? Então, 2 de 15. Então, eu posso deixar aqui o 13,3% de observações que foram menores ou iguais a 0. Agora, 1. Quantas observações eu tive que foram menores ou iguais a 1? Então, eu tive 13,3% de nota 0 e 20% de nota 1. Então, eu tive um total de 33,3% de notas 1. Então, repare que a frequência acumulada nada mais é do que a soma das frequências relativas daquele número para cima, né? Daquele número, né? E os anteriores a ele. Tá? Qual a frequência acumulada da nota 2? Então, é a porcentagem, né, de notas que eu obtive menores ou iguais a 2. Então, eu obtive 13,3% notas 0%, 20% de notas 1 e 26,6% de notas 2. Então, isso vai me dar
59,9%. Ok? Depois, notas 3, frequência acumulada da nota 3. Então, é o número de notas menores ou iguais a 3. Então, eu vou somar 13,3%. Isso vai me dar, deixa eu fazer uma calculadora aqui, 59,9 mais 3,3, 73,2%. Aqui continua 73,2%. E, por fim, a frequência acumulada do último, que é 100%. Tá certo? Então, beleza. Então, essa é a primeira maneira de você estudar uma tabela de valores, né? Pela frequência de cada um com que esses valores foi obtido. Então, é uma forma de você estudar que, sei lá, em média, 13,3% dos alunos tiram nota 0 nessa prova. Tá? Então, essa é a ideia da estatística. Então, se você fez isso com um grupo de alunos, provavelmente, se você aplicar essa mesma teste no outro grupo, é razoável você esperar que 13,3% daqueles alunos vão tirar nota 0. Tá? Ou, então, que 59,9% desses alunos vão tirar notas menores ou iguais a 2. E assim por diante. Tá certo? Então, essa tabela já nos dá uma série de informações. Uma outra forma de você estudar números, uma característica, né, de um grupo, é através de faixas de valores. Tá? A gente utiliza isso quando a gente está falando de uma variável, né, de uma característica que pode assumir valores muito quebrados. Por exemplo, os salários de um funcionário. Então, você pode ter numa empresa salários de, sei lá, R$ 1.234, R$ 1.243,50, R$ 1.687,23. Você tem muitas possibilidades. Então, quando você tem grandezas que podem assumir valores quebrados, a gente costuma dividir em faixas de valores, tá certo? Porque senão eu fico com muitos valores quebrados e aí isso dificulta a minha análise, tá bom? Então, a gente faz um agrupamento de valores. Ou, outra maneira de chamar isso é a distribuição em classes, tá? Então, por exemplo, vou pegar a primeira faixa. A primeira faixa seria de 1.000 a 2.000, a segunda de 2.000 a 3.000, a terceira de 3.000 a 4.000 e a segunda de 4.000 a 5.000, tá? Eu estou supondo que os salários da empresa vão de 1.000 a 5.000. Então, se vão de 1.000 a 5.000, eu vou dividir em faixas de 1.000. Tá? Poderia dividir em faixas de 500 também, né? De 1.000 a 1.500, de 1.500 a 2.000 e assim por diante. Tá? Tudo vai depender do interesse, né? Da conveniência de quem está fazendo esse estudo. Beleza? Ok. E aí eu já dei aqui a situação para vocês. Supus que a frequência absoluta da faixa salarial de 1.000 a 2.000 é de 50, de 2.000 a 3.000 é 25, de 3.000 a 4.000 é 20, de 4.000 a 5.000 é 5. Tá? Então, assim, eu tenho 50 funcionários que ganham entre R$ 1.000 e R$ 2.000. Então, se um funcionário ganha 1.234 ou se ele ganha 1.847, ele está incluído nessa faixa de 1.000 a 2.000. Beleza? Quando você distribui, né, faz essa distribuição em classes agrupada, você ganha um pouco na questão da organização, mas você perde informação, porque a gente não sabe mais se dentro dessa faixa de 1.000 a 2.000, como está a distribuição dos funcionários. Eu não sei se eu tenho muitos funcionários que ganham 1.100, 1.200, ou eu tenho funcionários que ganham mais perto de 1.800, 1.900. Então a gente perde informação, mas ganha na questão da organização. Então, como eu falei, tudo depende de quem está fazendo o estudo, se isso é conveniente ou não. Beleza, aí vamos estudar a frequência relativa, né? Novamente, para isso eu preciso saber o total. Qual é o total de observações que eu tenho? Eu tenho 50 mais 25, 75, com mais 20, 95, com mais 5, 100 observações no total. A frequência relativa vai ser a razão entre a frequência absoluta daquela observação e o total. Então, a frequência relativa da faixa de 1.000 a 2.000 é 50 em 100, né? Ou 50%. 50%. Da faixa de 2.000 a 3.000 é de 25 em 100, que é de 25%.
De 3.000 a 4.000 é 20 em 100, que é de 20%. E de 4.000 a 5.000, que é 5 em 100, que é 5%. Beleza? E, novamente, a frequência acumulada, que é a frequência com que valores menores ou iguais àquele você tem observado. Então, menores ou iguais à faixa de 1.000 a 2.000, eu tenho 50%. Menores ou iguais à faixa de 2.000 a 3.000, eu tenho 50 mais 25, 75%. Menores ou iguais à faixa de 3.000 a 4.000, eu tenho 50 mais 25 mais 20, 95%. E menores ou iguais à faixa de 5.000, obviamente, eu tenho 100%. Beleza? Então tá aí. Ok, pessoal? Então, primeira parte aí é essa parte de tabelas de frequência. Valeu? Então, até o próximo vídeo, pessoal.